Louvado seja o Senhor. Irmãos, hoje não tem como trazer uma mensagem diferente, a não ser pela ocasião, não é verdade? Falar na Páscoa, no período de Páscoa, alinhar aos planos e o propósito do Senhor. E muitas vezes as pessoas, ao identificar o termo da Páscoa, às vezes algumas ficam confusas, outras não sabem totalmente como fluiu esse plano do Senhor, como funciona o plano do Senhor. Eu tentarei explicar da melhor forma possível a Páscoa para a sua vida, amém? Então fecha seus olhos, ora comigo. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, fala conosco nessa noite, abençoa, meu Deus, abre o entendimento, e que o processo da Páscoa, Pai amado, atinja todos nós, em nome de Jesus. Nós queremos mais de Ti, e te pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, a Páscoa, ela tem princípio, ela tem um início em Gênesis. Por quê, pastor? Porque foi lá que tudo aconteceu. Lá que é o início, o plano inicial da humanidade, o projeto original, começa em Gênesis. E para entender a Páscoa, tem que entender o começo, cada passo que aconteceu da história, para que você entenda o todo, até mesmo porque você falar de Páscoa e não falar o porquê é necessário entender a Páscoa, é o mesmo que falar que, olha, tome o remédio sem você saber qual enfermidade você teria, eventualmente. E a Páscoa, ela nasce em Gênesis porque é o fruto da ocasião. Como eu ministrei no momento de oferta, o jardim estava lá, só que o jardim foi o quê? Basicamente infectado pelo maligno quando adentrou sobre a humanidade através de Adão e Eva. A Páscoa, ela começa a partir deste momento, porque tem que ter um plano de restauração. É um plano de recomeço que deve ser reestruturado. Se algo cai, algo está caído, é preciso levantá-lo. E para isso o Senhor precisa executar esse plano. E esse plano é exatamente a Páscoa. É exatamente através da Páscoa que podemos edificar o plano de restauração e de reestruturação do ser humano. Agora é tão interessante que no início era a construção e o começo de edificação alinhadas por Deus, de forma que um lugar perfeito, um plano perfeito, um sonho perfeito, tudo era perfeito naquele lugar, antes da entrada do maligno. Tudo era muito bom, funcionava muito bem no jardim do Éden, era perfeito, suficiente, mas até a entrada do maligno, porque depois da entrada do maligno as coisas começaram o quê? A se tornar difíceis, porque o pecado vem cada dia mais, a cada tempo mais abundante, de forma que vem destruindo, roubando a humanidade. Agora, abre em Gênesis 3, capítulo 3, verso 1. Para cada momento que eu for falando, eu vou colocando as passagens para você fazer o alinhamento, amém? Gênesis 3:1 diz: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas do fruto que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Olha a garantia quem estava dando. Imagina o diabo dando garantia: com toda certeza você não vai morrer. Aí começa a enganação, né? A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Verso 5: ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos abrirão, e vós como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade,
tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Preste atenção, algo aconteceu aqui. Aquilo que era para não comer, se comeu, e começou aqui esse momento de erro diante do Senhor, e desobediência diante do Senhor. Adão e Eva, a partir desse momento, quebraram uma aliança com Deus. Ao quebrar essa aliança com Deus, vivendo através daquilo que era proibido, ainda que aos olhos de Eva parecia permitido, a serpente induzindo ela por esse caminho, e ela induzindo Adão por esse caminho, ambos caíram em pecado. A partir desse momento, o pecado entrou no mundo. Então a primeira referência é: o pecado entrou no mundo. Toda vez que Adão e Eva viveram esse momento, toda vez que pensar nesse pecado de Adão e Eva, você vai perceber que foi inserido o pecado sobre a vida deles. E uma vez o pecado estando sobre eles, toda geração seguinte, toda geração nascido de Adão e Eva também continuaria com o pecado. É simples de você entender, como se fosse uma enfermidade. Digamos que algo fosse passar de geração em geração, aquilo que foi instalado, para que você entendesse, como uma enfermidade sobre o sangue daquele Adão e Eva, como uma enfermidade, como se fosse passar de geração em geração, por um erro. É simples de compreender isso. Agora você vai entender comigo que esse pecado vai passando de um a outro. Por que Adão e Eva já não pôde mais ficar no jardim? Para não perpetuar o pecado. Deus afasta ele, porque se eles comessem da árvore da eternidade, se eles vivessem eternamente com aquele pecado, não tinha como ter volta de restauração daquilo que eles haviam adquirido, que era o mal sobre a sua vida, o pecado adâmico. Então o Senhor afasta eles do jardim, coloca os anjos com espada flamejantes nas fronteiras, fechando, impedindo de que eles pudessem estar dentro, para não consagrar esse pecado eternamente. Deus, quando tira Adão e Eva do jardim, não tira a força de mal, mas pelo contrário, com muito amor, Ele afasta Adão e Eva para dar-lhes a oportunidade de restauração. A restauração agora tem que ser construída. Se contaminou o sangue, o DNA de Adão e Eva, e agora todas as gerações posteriores viriam com sangue contaminado, viriam manchado o seu DNA, haviam de alguma forma manchado o seu DNA, e todos agora estavam o quê? Reféns do pecado natural, do pecado que veio de Adão e Eva. Como consequência, esse pecado foi discorrendo, já aconteceu o primeiro crime acerca dos filhos de Adão e Eva, começou sobre o mundo, muita coisa acontecer, e veio desembolando o pecado, e o Senhor tratando, o Senhor trabalhando, e a história acontecendo, até que chega um momento em Êxodo 12, que é o momento em que o Senhor vai libertar o seu povo. Esse foi o momento da primeira Páscoa, porque ali tinha a compreensão de entender que só era possível restaurar um pacto fazendo um novo pacto. Os pactos só são possíveis ser restaurados através de um novo pacto. Então o pacto que Adão e Eva fez com a serpente, que é o diabo lá no jardim, teria que ser quebrado. E o Senhor vem dando instruções. Aqui no Êxodo começa a acontecer algo interessante, que era o sacrifício de animais. Êxodo 12, 5. Se você entende que veio uma estrutura de contaminação, você vai perceber que o Senhor precisava fazer com que todos tivessem uma diferenciação sobre a sua vida. E em Êxodo 12, 5, diz bem assim: o cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Diz assim: cordeiro, macho e sem defeito. Vamos de novo: cordeiro, macho e sem defeito. Ok. E de 1 ano, vós o escolhereis entre os cordeiros,
ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 desse mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde, e tomarão um pouco do sangue, e passarão sobre os umbrais e sobre as vergas das portas da casa em que o comerem. No verso 12: e naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito, e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal na casa que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá, quando eu ferir o Egito. E esse dia, portanto, será para vós como um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yahvé nas vossas gerações, e celebrareis por decreto perpétuo. Diz assim: celebrareis por decreto perpétuo. O que quer dizer isso? Para sempre. Celebrareis para... O que nós celebraríamos para sempre nessa história bíblica? Diz assim: a Páscoa. Pessah, passar por cima. Pessah, passar por cima. Agora é tão interessante que esse passar por cima, que significa Páscoa, é que narra exatamente essa estrutura que o Senhor fala: olha, preparem o sangue de um cabrito sem mancha, marquem as suas casas com este sangue, porque toda casa que estiver marcada, o Senhor passará por cima. Ele não atingirá, não fará juízo sobre as casas que estão marcadas pelo sangue do Cordeiro. E assim exatamente aconteceu. A libertação foi tremenda. Deus os fez livres simplesmente por o ato de cumprir esse pesar, esse passar por cima, que através do sangue, o sangue do Cordeiro. Eu te expliquei por que o sangue do Cordeiro era necessário, porque é uma quebra de aliança contra o mal. Diz assim: o sangue era necessário por quebrar um pacto de aliança contra o maligno. Então foi exatamente o que aconteceu. A libertação foi tremenda, querido. Deus os fez livres. Amém? Diz assim: Deus os fez livres. O cativeiro físico foi quebrado. Pastor, por que o cativeiro físico? Porque essa é a primeira parte do projeto. Deus os fez livres do cativeiro físico, mas ainda o cativeiro espiritual seguiu com todo o povo durante a sua jornada. O povo seguiu pecando, o povo seguiu errando, e Deus querendo sempre salvar, Deus sempre trabalhando para lidar com o homem, para gerar salvação, para poder libertar o homem do seu cativeiro espiritual agora. O Senhor havia livrado o homem da escravidão, tirou o homem através de um pacto de sangue na Páscoa, livrou ele da morte, livrou ele da escravidão, mas tudo isso aconteceu no físico. Agora o Senhor precisava tratar no espiritual. Diz assim: a primeira Páscoa tratou libertação física, agora precisava tratar o Senhor de libertação espiritual. Precisava o Senhor libertar todo o povo da parte espiritual, porque todos haviam sido livrados. O anjo do Senhor veio, cumpriu a sua promessa, os libertou, mas agora eles precisavam ser verdadeiramente livrados. O único problema desse sacrifício, que foi um sacrifício físico, é que ele só durava até o próximo erro. Então toda vez que havia pecado e erro, um sacrifício. Toda vez que o pecado chegava na vida da pessoa, aquele sacrifício já estava invalidado. Ele precisava fazer outro sacrifício a cada vez que ele cometia um novo erro. Quem está entendendo aí? Cada vez que cometia um novo erro, um novo sacrifício. E eles iam de sacrifício em sacrifício, buscando remissão dos pecados, de sacrifício em sacrifício. Por isso que estavam sempre o quê? Nos holocaustos, sempre sacrificando, sempre entregando animais ao Senhor. Quem se lembra da história de Abraão? Quando Isaac
quando o Senhor pede Isaac, era aquela forma, era um sacrifício, seria um sacrifício. Mas o Senhor proveu ou não proveu? O Senhor proveu um animal para o sacrifício. E os anos foram passando, o tempo foram passando. Estou resumindo uma história grande bíblica para que você compreenda a estrutura da Páscoa. O pecado, a contaminação no Éden, o livramento físico que acontece exatamente quando o povo estava no cativeiro do Egito. E mais para frente, esse sangue que agora era contaminado, que precisava ser liberto espiritualmente, começa em João 1, 29. Por favor, abra sua Bíblia em João 1, 29, ou acompanha-nos no telão. João 1, 29. Quem encontrou diz amém, quem não encontrou, só olhar para o telão. Diz assim: no dia seguinte, João viu Quem João viu? Jesus, que vinha caminhando em sua direção e disse, presta atenção nessa frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até aí apenas. Começou o plano, libertando fisicamente o povo, liberando, dando a oportunidade da quebra de aliança contra o pecado. Mas agora um plano sólido é lançado sobre a terra, o Senhor enviando o Salvador Jesus. Uma das características do Cordeiro que tirava pecado do mundo é que ele não podia ter manchas, ou seja, ele tinha que ser puro, ele tinha que ser 100% puro, ele não podia ter contaminação, por isso que ninguém mais poderia salvar, e ninguém mais pode salvar, a não ser Jesus. É surpreendente, né? É muito legal. João Batista, ele vê Jesus, vem caminhando, e ele fala: eis o Cordeiro. O que aconteceu na primeira Páscoa? O Cordeiro. Mas o que acontecia a cada novo pecado? Eles tinham que matar outro Cordeiro. E qual era a proposta agora? É que esse Cordeiro nos livraria para sempre da condenação do pecado, através da sua morte e do seu sangue. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira, elimina o pecado do mundo. Basicamente você entende alguns princípios com essa fala de João. A primeira é que só Jesus poderia ser a solução e pode ser a solução. A segunda questão de João aqui é que ninguém mais poderia ter essa qualificação para cumprir o plano de Deus na terra, a não ser Jesus. O que João está falando era que verdadeiramente havia chegado um plano de libertação e que duraria para sempre, e que tiraria o pecado do mundo, e que o homem agora não poderia mais ter problemas com o pecado, se ele entendesse quem era o Cordeiro e quem era Jesus. O que João estava dizendo, que chegou o Cordeiro e que aquele que apagaria o pecado, e que cada novo pecado você não precisava pagar um sacrifício novamente, outra vez, porque Jesus havia nos libertado do pecado. É tão interessante, querido, que ele tira o pecado do mundo. Agora essa estrutura acontece. Jesus veio com esse plano. Romanos 5,13, por favor. Romanos 5,13. Amém? Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia o pecado não é levado em conta quando não existe lei.
No entanto, a morte reinou desde a época de Adão. Quem se lembra? Desde quando? Desde a época de Adão. É o que eu estou explicando para vocês nessa noite. Até os dias de Moisés. Quem foi o libertador que estava na Páscoa? Moisés. Ok? Até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, a qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Vou te explicar isso aqui. O Senhor está dizendo aqui na sua palavra o seguinte, que o período de morte reinou, porque o pecado reinou. Enquanto o pecado reina, reina também a morte. A Bíblia diz assim, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas o salário do pecado segue sendo a morte. Ok, o Senhor está falando, segue o salário do pecado como morte. A lei aponta para o pecado. Logo, se não tem a lei, não existe a transgressão. Mas a lei foi feita para apontar o pecado, o erro e a falha. E a partir daí o homem poderia identificar qual seria os seus erros, qual seria a sua falha. É simples de te explicar isso. Onde que você sabe sobre os conceitos morais? Apenas pela Bíblia. Não existe nada que dita conceitos morais além da Bíblia. Como primórdio. A partir da Bíblia foram criadas novas normas, inclusive com a Constituição gerada e com embasamento bíblico. Agora tudo isso acontece, irmão, e eu não sei se você está conseguindo acompanhar essa linha, mas aqui diz, aqueles que não cometeram pecado diante da semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir, ou seja, Adão era muito próximo com aquele que haveria de vir, que é Jesus. Agora, Adão foi tentado juntamente com Eva, para que pudesse perder o ser humano, a sua bênção, e a morte entrasse ao mundo. E ele falhou na sua missão. Adão falhou com Eva a sua missão. Então o pecado entrou no mundo. Qual que é o precursor? Jesus. Jesus foi tentado desde sempre para que renunciasse à cruz. Tentado a renunciar, tentado a falhar na sua missão, para que a morte continuasse reinando sobre cada um de nós. Agora, graças ao poder de Jesus de enfrentar a cruz, nós podemos o que? Receber vida e vida em abundância, amém? O verso 17 diz assim, pois se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio desse. O verso 17. Pois se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio desse, muito mais os que receberam do transbordante provisão da graça e dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Verso 18. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Presta atenção. Ai, pastor, por que Adão pecou? Quando eu chegar lá no céu, eu vou torcer as orelhas de Adão. Nós sofremos, passamos a morrer, enfrentamos enfermidade, temos luta e bababá. Preste atenção. Por que, pastor? Querido, a questão não é porque Adão pecou. A questão é a oportunidade de restauração que está em Jesus. Amém? Aqui diz bem assim, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Um ato de injustiça de Adão trouxe morte a todos os homens, mas um ato de justiça de Jesus trouxe vida a todos os homens. Você está entendendo a estrutura da Páscoa? Está entendendo por que o Senhor disse, olha, isso é estatuto perpétuo?
celebra para sempre, porque há salvação sobre a nossa vida. Celebra para sempre, porque foi feito um grande sacrifício para que nós tivéssemos vida. Mateus 27:50. Mateus 27:50. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. A terra estremeceu, fenderam-se as rochas, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. Não foi só Jesus que ressuscitou, amém? Muitas pessoas ressuscitaram naquele dia. Os santos, os escolhidos, os que estavam com o Senhor, que haviam falecido, ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Esse momento foi um momento assim, até aí por favor, tá? Esse momento foi um momento muito lindo. Quando o inimigo pensava que iria triunfar sobre Jesus na crucificação, Jesus vence, carregando os nossos pecados, tomando os nossos pecados, Ele experimenta a morte e Ele vence a morte. E Ele ressuscita ao terceiro dia, que na nossa celebração daria exatamente no dia de hoje, o dia que Jesus ressuscitava. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante, muito especial. Jesus foi para a cruz como um cordeiro para tirar o pecado do mundo, para que você e eu pudéssemos vencer as nossas limitações e alcançar o reino de Deus. Não teve nenhum fundamento que ligava a chocolate, mesmo chocolate sendo muito bom. Não teve nenhum fundamento que ligasse a coelho, mas existiu o fundamento direto, que é a ligação com o Cordeiro de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo foi para a cruz, para nos salvar, nos livrar das garras da morte, nos livrar do pecado e nos trazer de volta à vida eterna. Então é por isso que todos os tempos, enquanto houver a celebração, nós estaremos celebrando a Páscoa com muita alegria, identificando o real motivo de celebrar a Páscoa, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, poder nos limpar e nos trazer de volta à vida e à vida eterna. Amém? Ele venceu a morte. Mateus 28:6. Diz assim: mas aqui ele não está, foi ressuscitado. Alguém procurava por Jesus morto, mas ele estava vivo. Mas aqui ele não está, foi ressuscitado, como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia, ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos, ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós rumo a Galileia, lá o vereis. Atentai para o que vos disse. As mulheres abandonaram o túmulo correndo, amedrontadas, mas com grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-lo aos seus discípulos.
De repente Jesus veio ao encontro delas e as saudou. Alegrai-vos, alegrai-vos. Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando-os e o adoraram. Então Jesus lhes declarou: não temais, ides dizei aos meus irmãos que sigam para a Galileia, lá eles me verão. Amém? Que maravilha, né? Ai, ai, elas vão ao sepulcro e ele não está no sepulcro. Se procurar ele na cruz, ele também não está lá. A cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas ele vive. Ele vive. O Senhor vive. E é exatamente isso que nós celebramos. Ele vive. A pedra do sepulcro se abriu. Ele ressuscitou para que você tivesse vida, para que você vencesse as suas limitações que vêm através do pecado, e que muitas vezes você luta, batalha, e que você precisa de que algo te ajude, porque para lidar com todas as coisas. E é por isso que quando nós celebramos a Páscoa, nós celebramos a vitória daquele que nos encorajou, nos fortaleceu, nos lavou no seu sangue. A palavra diz que ele nos lavou no seu sangue. Apocalipse capítulo 1, verso 5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama, e mediante o seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados. Amém? Eu queria que vocês colocassem de pé, querido. Essa é a Páscoa bíblica. Essa é a Páscoa que o Senhor ensina aos seus filhos. O Senhor não está na cruz. Ele venceu sendo crucificado, mas Ele não está lá na cruz. O Senhor venceu a morte para nos dar vida. Você entende que todos nós fomos contaminados no jardim, mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha feito nada, mesmo que você não tenha feito algo para ser contaminado, mas isso veio de geração em geração, de geração em geração, dos seus pais, dos pais dos seus pais, puxa toda a genealogia até voltar a Jesus, até voltar a Adão, aliás. Lá você entende que todos nós havíamos sido contaminados pelo DNA do pecado, mas agora todos nós estamos diante da oportunidade de ser lavados pelo sangue do Cordeiro e celebrar a Páscoa com aquele que nos salvou. Eu queria que você fechasse seus olhos. Essa Páscoa terá mais significado sobre a sua vida. Ele te amou, Ele me amou, Ele nos amou, Ele nos libertou. Ele morreu na cruz para nos salvar, para nos lavar com seu precioso sangue, para gerar vida sobre nós. Ele nos libertou de todo o cativeiro, Ele é quem traz a vida para nós, os seus enfrentamentos, as suas batalhas. É por isso que nós celebramos a Páscoa. Não é um coelhinho, mas é o Senhor Salvador, aquele que nos lava, nos limpa, nos tira de toda a condenação do pecado. Sabe, meu amado, o mundo tenta lançar um fardo pesado, mas Jesus
te liberta de todo o fardo, trazendo a vida, trazendo a libertação, trazendo o restauro completo, liberando a sua vida, para que você tivesse vida em abundância pelo seu sangue. Agora você pode ser restaurado, ser novamente reestruturado. Você pode declarar, não importa quantas coisas você passou na vida, pelo sangue de Jesus agora você é lavado. Não importa quantas dificuldades, quantas vezes o pecado te fez cair, quantas vezes o pecado te fez, talvez, querido, sofrer, te fez chorar, te fez entristecer, te fez pensar em retirar a própria vida, porque o pecado é gerador do mal, o pecado leva para a morte. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes talvez você pensou, meu amado, em abandonar, em parar com a sua vida, em encerrar, em colocar um ponto final? Quantas vezes deitado no seu travesseiro você diz: ó Deus, por que eu? Quantas vezes deitado na sua cama você lastimava, dizendo: Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Quantas vezes você pensou que estava enfrentando tudo sozinho? Mas Ele morreu na cruz para te dar vida, para te dar vida. Ele derramou do seu sangue para te lavar, para te trazer de volta para o seu caminho, para te levar para a eternidade, para a salvação. E todo esse ato é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo e nos livra para sempre das garras do inimigo, mas nos coloca na vida eterna, nos coloca para viver para sempre, nos coloca para viver para sempre, nos coloca diante da eternidade. E Ele está aqui nessa noite, aleluia. Ele está aqui para salvar, Ele está aqui para redimir, Ele está para cobrir com o teu sangue, Ele está para restaurar a sua vida, Ele está para te trazer novos começos, Ele está para te trazer nova jornada, Ele está para fazer tudo novo outra vez. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia.